Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast da Verzani Sandrini e Clube do Síndico. Hoje vamos iniciar falando de um tema muito polêmico, né? Conflito entre moradores. Estou trazendo aqui hoje um convidado muito especial, especialista em condomínios, síndico profissional com mais de 30 condomínios de grande porte e também criador de conteúdos voltados para condomínio. Muito obrigada pela sua presença, Alex Macaúba. Eu que agradeço, Eliane, pelo convite. Estou lisonjeado em estar aqui, né? Sou criador de conteúdo, mas a gente vê aqui a qualidade do estúdio aqui, né? O local, as aparelhagens. Eu vejo que eu não sou nada. Estou muito fraquinho no mercado ainda. Imagina, você é uma grande influência aí, né, para o nosso segmento condominial. E me conta um pouquinho da sua trajetória aí. Eu ia falar um pouco do seu currículo, mas ele é tão qualificado que eu vou deixar isso para você. Eu comecei em 2016. Na verdade, eu não queria morar em apartamento de forma alguma. A gente tem aquela velha lenda, né, que, vou pagar aluguel minha vida inteira, que é pagar o condomínio, né? Viver num lugar que tá cheio de gente, eu nunca quis. Aí, a esposa e o único filho que eu tinha na época, né, começaram: a criança não tem onde brincar, a rua é perigosa, que não sei o quê, vamos comprar um apartamento?" Aí eu fiz essa besteira de comprar um apartamento. Aí cheguei no prédio, existia um grupo de Facebook, né, e foi um prédio entregue com uma síndica profissional indicada pela construtora, e a gente viu que não estava andando. E eu não fazia parte de conselho, não fazia parte de nada. E foi que teve uma assembleia que essa síndica renunciou, e no dia dessa assembleia precisava alguém assumir o condomínio. E aí a administradora que estava ali no momento perguntou para o conselho se alguém poderia assumir, pelo menos por um mandato tampão, até que se contratasse um outro síndico, né, já que não tinha nenhum candidato, né. Aí eu levantei e falei: "Poxa, a gente fez aqui, né, fizemos um abaixo-assinado para conseguir destituir a síndica, ela renunciou antes". Eu falei para o conselho: "E vocês aí não vão fazer nada?" Aí uma das pessoas do conselho, que é um advogado, ele falou: "Já que você está de pé, fica aí". Aí tô até hoje. Começou assim minha carreira. Nossa, Como normalmente a maioria começa, né. sim. Vai coçar a cabeça, a turma já acha que tá sendo candidato e ganha. É desse jeito que funciona. Ah, legal. E me conta um pouquinho, né, você, iniciou dessa forma, né, e agora você hoje atua com mais de 30 condomínios aí com a sua empresa. Como que você foi né, esse período aí até você chegar nisso e hoje que você, né, tá com a sua carteira aí formada de grandes condomínios? O trabalho começou nesse condomínio onde eu moro até hoje, sou síndico lá até hoje, já são 5 mandatos lá, né, são 10 anos como síndico lá, e dali mesmo eu consegui outros condomínios, de indicação de próprios moradores, de parente. Teve o meu segundo condomínio, teve um proprietário que ele vendeu o apartamento nesse condomínio e comprou em outro. E passou 3 meses, ele falou: "Alex, você precisa vir pra cá, porque aqui tá bagunçado. Vai ter eleição, eu vou te indicar". Aí fui e ganhei. Aí ali conheci mais pessoas, e aí me indicaram em outro, em outro, em outro, em outro. Então, eu e a minha esposa que começamos o trabalho, né, e juntos, só os 2, nós tivemos 25 condomínios, que foi aonde eu precisei colocar o pé no freio, porque eu, sem fazer propaganda, só com indicação, começou a chegar condomínio pra gente. E aí começou a ficar muito pesado, né. Então eu vi que não tinha como a gente ter uma quantidade dessa de condomínio. Foi quando eu coloquei o pé no freio e a gente começou a buscar parcerias no mercado para trabalhar junto dentro de condomínios. E aí a gente deu uma reduzida nos condomínios para melhorar o trabalho e a gente começou a agregar pessoas para ser parceiras desses condomínios, né. Então hoje a empresa tem 32 condomínios e somos em 4 síndicos hoje. Então a gente divide a carteira de clientes, divide o trabalho, divide o nervosismo e divide o estresse também, porque tudo em um só não dá certo. Sim, com certeza. Mas acredito que isso é fruto, né, da qualidade do seu trabalho, essas indicações, da forma que você atua, isso é muito gratificante, né. O trabalho é assim, a gente fala que o trabalho de síndico, a gente tem que ter ali um bastante, critério para trabalhar dentro de condomínio. O trabalho correto do síndico, você arruma muitos inimigos, porque eu sou obrigado a notificar e multar as pessoas.
fez coisa errada, descumpriu o regimento interno, causou algum transtorno na coletividade, o síndico tem que agir. E com isso, nós temos muitos inimigos, né? Vários, né? Então, a gente, quando vai mandar uma proposta, as pessoas perguntam: a gente precisa de referência de condomínio. Eu passo do condomínio que eu estou e do condomínio que eu já saí. Falo: ó, você vai ter aqui 10 negativas e aqui 20 positivas. Você tem que colocar na balança o porquê que está acontecendo isso. Né? Tem casos de as pessoas reclamarem até da empresa terceirizada, que a empresa terceirizada dá muita multa. Não, quem dá a multa é o regimento interno, a convenção, em cima do que você, cidadão, faz de errado dentro do condomínio. Se você está tendo multa, que legal, está funcionando, né? As regras do condomínio. Então, esse nosso meio é bem complexo em cima disso. Então, é aquele negócio. A gente tem o feedback positivo, mas a gente tem um monte de negativo. E todos os negativos que eu tenho anotado na minha pastinha lá o porquê que ele me fala que eu sou negativo. Então a gente tem esse meio de avaliar, né? Infelizmente, a gente tem que fazer cumprir isso daí e o povo, quando toma multa, não gosta. Sim, e essa questão do feedback, tanto positivo quanto negativo, além da credibilidade, faz o crescimento também da empresa, né. Exato. Com isso você consegue ter um parâmetro onde tem que melhorar, onde está bacana, ou o que funciona para um não funciona para outro, né, porque nem Sim, sempre é uma regra, ainda mais se tratando de condomínios, de condôminos, né, a gente sempre fala, é o lar da pessoa, então cada um tem suas regras, não é uma tarefa muito fácil. cada condomínio tem a sua especificação ali, o seu tipo de trabalho, não é 100%. Temos condomínios que nós temos problema com o corpo diretivo. O corpo diretivo se elegeu para prejudicar o desafeto deles dentro do condomínio, entendeu? E aí querem que o síndico tome medidas contra uma pessoa. Então, às vezes, já teve um caso que tinha um desafeto, né? Que esse desafeto sempre questionava o conselho de certas atitudes e o desafeto estava certo de questionar porque estava errado. E aí teve uma situação que o filho do desafeto botou o pé na grama e já bateram foto, ó, multa. Eu falei, não vou multar por uma coisa dessa. Então, tem condomínios que nós entregamos, ó, estamos indo embora porque sinto muito, não tem como. Existe uma briga interna tão grande, é uma briga assim, uma rincha entre. A gente até brinca, né, de falar que existe facções dentro de condomínio. Então, tudo que a facção um fizer em conjunto com o síndico de bom, a 2 e a 3 vai meter o pau que tá errado. Aí o outro assumiu e vai ser essa briga. O que que acontece? Condomínio nunca anda, não valoriza, fica conhecido pelas brigas, às vezes tem polícia na porta a todo momento. Então isso daí, os próprios moradores cavam a cova do condomínio. Então o patrimônio dele, que era para ser bacana, legal, no mercado, entre síndicos mesmo, a gente já vê, não, esse condomínio, eu não vou, não mando nem proposta. Então acontece muito isso. As brigas tanto entre moradores, entre conselho e moradores, entre conselho e síndico, de certa forma, tem ali um lado obscuro, né. Então a gente tem que chegar imparcial e não tá de lado nenhum, a gente está do lado correto do condomínio seguindo a convenção e regimento interno. E aí a gente acaba arrumando essas brigas aí, né, porque: "Ah, você tem que fazer o que eu mando". Eu falo: "Não, quem manda é a convenção e o regimento interno, eu não posso alterar porque você quer". Esse que é o problema. Sim. E Alex, me conta uma coisa, a gente sabe aí que em todos os períodos da história, a sociedade vive em conflito, Sim. né, então em relações pessoais, comerciais, né, em todo período nós encontramos conflitos aí no decorrer do tempo. Mas o que acontece, me fala o que acontece em condomínios para ter tantos conflitos? Eu acho que algum problema na água do condomínio. Deve ter alguma coisa ali que a empresa que abastece está colocando alguma coisa a mais ali que dá ali um certo toque de nervosismo entre as pessoas. Uma aflorada nos ânimos. Não, é incrível, né. Então a gente tem ali, situações que, por exemplo, eu tenho um condomínio que no fundo tem a linha do trem. Então o trem passa das 5 da manhã até 10 da noite. E a partir das 10 da noite passa o trem de carga, aquele que é a diesel, que faz aquele barulhão, né, e ninguém percebe. Mas se o vizinho de cima derruba uma caneta no chão, é briga.
Aí já liga na portaria, não tô aguentando mais, o vizinho tá fazendo obra, que ele tá arrastando móveis, que eu não aguento mais, que eu quero que o síndico resolva, o síndico tem que multar. Então, são essas as situações que nós pegamos. Existe casos, por exemplo, a unidade de cima tem 2 pessoas e durante 365 dias no ano, essas 2 pessoas fazem aniversário. E pode ser que uma das pessoas queira fazer ali um bolinho para a família. E normalmente se tem aquela coisa de cantar o parabéns às 10 da noite. Então, parabéns para você, acabou, acabou. Não, mas o vizinho de baixo, Não. para ele é provocação, que todo dia ele faz isso. Não, ele não faz aniversário todo dia. É uma única vez. É um simples agrado na vida dele que ele pode ter dentro da casa dele. Não, mas o vizinho de baixo tem que reclamar. Ninguém tem mais empatia um pelo outro. Entendeu? Então hoje é muito complexa essa situação de briga entre vizinhos, com barulho, com tudo. Qualquer coisa parece que sai faísca, é atrito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e da forma que conduz também. Sim. E quais são os principais conflitos que você observa? Uma reincidência, né, eu acredito que deve ter várias coisinhas diárias que não tem nem como mensurar, mas o que você mais observa? Esse barulho mesmo entre unidades, né? Que fala que depois das 10 da noite não se pode mais ter barulho nenhum. Só que tem gente que leva a interpretação dessa regra, eu imagino que na cabeça dele é assim, né, ele imagina os vizinhos de cima chegando em casa, abrindo a porta e levitando. Ele levita, ele vai flutuando até o banheiro, ele vai flutuando até o quarto, ele vai flutuando até a cozinha, para não fazer barulho, mas não é assim. Existe o uso da coisa comum, é o uso da coisa ali, você chegar em casa, vai abrir a porta, você vai fechar, vai fazer um clack na fechadura. Muitas vezes você chega com mulher, com um salto, deu 2 passos, tirou o sapato e pronto. Chega uma criança, a criança vai, esbarra em alguma coisa, derruba o controle remoto da televisão. Então é o uso da coisa comum. Eu preciso ir no banheiro na minha casa. Eu tive uma reclamação, essa reclamação, eu saí desse condomínio, passou para o outro síndico, esse outro síndico saiu, entrou um terceiro síndico, teve a reclamação, falando que nenhum dos 2 tinha resolvido. E o terceiro síndico também não resolveu. Deixa eu ver como é que eu posso falar aqui para não ficar tão feio, né. O vizinho de cima usava o banheiro e ele fazia o número 1 na privada, e fazia barulhinho pingando na água. E o vizinho de baixo inconformado que ele escutava o vizinho de cima fazer isso. Tem que resolver, você tem que multar, que não sei o quê. Eu falo: "Mas eu vou fazer o quê? Dou um pinico pra ele enche o pinico e no outro dia ele joga?" Não tem condições. Ele precisa utilizar um apartamento dele. Esse daí foi um dos casos, assim, mais que, foi passando por gerações de síndico e ninguém resolveu, porque ninguém ia resolver esse problema. Com certeza. A acústica dos prédios hoje, a gente sabe que não é lá aquelas coisas. Nenhum prédio, nem prédio antigo. Ah, prédio de alto padrão tem uma laje. Não tem, faz barulho do mesmo jeito, né. O que, a gente percebe hoje é que as pessoas têm uma hipersensibilidade no ouvido, porque olha cada barulho que, fala: "Meu, você tá escutando?" E quando chega áudio pra gente desses barulhos: "Ó, gravei todo o barulho que o vizinho fez." Aí fala: "Dá play aí." É isso daqui, ó. Esses são os barulhos. "Nossa, é absurdo. Que é isso? Ele tá provocando, que não sei o quê. É obra, é arrastando móveis, que não sei o quê." E o que a gente tenta fazer? Tenta conciliar. Conversou, recebeu reclamação, conversa com o vizinho de cima. Aconteceu alguma coisa? Meu, nada fora do normal. Eu preciso chegar em casa, eu preciso fazer minha janta, eu preciso usar o banheiro, eu vou assistir uma televisão. Pode ser que a televisão passou do volume? Tudo bem, peço desculpa, já vou controlar isso. Mas tem uns que a hora que a gente fala também: "Ó, o vizinho de baixo pediu, né." "Ah, é?" Aí sai tá, 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 sai pisando mesmo, sai jogando as coisas, derruba de propósito. A gente tenta conciliar. Não deu certo? Marca com os 2, vai no salão de festa, coloca um de frente para o outro. Não resolvendo dessa forma, o condomínio não tem mais o que fazer, porque ali já virou uma birra entre os 2. Nós chamamos o nosso jurídico e encaminhamos todo mundo para o Sejuscs. Vai lá na frente de um conciliador, o conciliador vai fazer ali um documento, e a partir daquele documento um vizinho pode entrar com ação contra o outro e contra o condomínio se quiser, porque a gente não tem mais o que fazer. Infelizmente, a intolerância das pessoas é muito grande, é demais. Nossa, é uma situação bem desconfortável, né. Você acredita que
isso já vem no decorrer dos anos ou pós-pandemia piorou essa questão da intolerância nas pessoas no convívio condominial? A pandemia, ela trouxe um pouco mais de percepção para as pessoas que não moravam no apartamento. Antes da pandemia, todo mundo trabalhava, chegava em casa à tarde, tinha lá os seus compromissos, chegava em casa e dormia e nem se ligava no barulho. Aí depois que todo mundo ficou dentro de casa, aí começou a escutar um barulho a mais de realmente do uso, né, do apartamento, aí o pessoal começou a perceber e aí parece que a reclamação aumentou bastante. Então, criança não pode fazer nada dentro de casa, não pode, andar às vezes, criança dentro do apartamento não tem jeito, pega um carrinho, vai brincar, derruba coisas com frequência, então isso daí foi agravando, agravando. Acabou a pandemia e agora o período que essas pessoas que trabalham bastante e ficam em casa, elas conseguem ouvir tudo isso daí. Então a gente tem N reclamações, muitas reclamações. Algumas Alguns condomínios de grande porte que a gente tem ali o Honda, a gente recebe a reclamação no interfone e pede para o Honda subir até o andar para verificar realmente. Ele não vai tocar a campainha nem nada. Ele vai ficar no hall observando se realmente tem um barulho. E se tiver um barulho, ele vai com o celular e grava só para ter a prova. Realmente tinha um barulho. Algumas vezes é televisão alta. Aí interfona, ó, pode interfonar. Aí, ó, desculpa, abaixa a televisão já era. Mas o dia a dia em si não tem como escutar. Nós já tivemos problemas de briga, mas quase uma briga entre vizinhos. Ah, arrasta móveis, arrasta móveis. Colocamos dois juntos. Ah, você tal hora tá arrastando móveis. Ele, mas eu não arrasto móveis, eu não tenho como arrastar. Meus móveis são praticamente tudo fixo. Nem cadeira eu tô usando mais para não ter problema. Tô comendo em pé para não arrastar cadeira. E aí a gente foi fazer um levantamento, fomos analisar, fomos verificar. Descobrimos que era um problema no elevador. O andar deles era onde a cabine cruzava com o contrapeso e dava uma raspadinha. Então fazia um barulho tipo de móvel arrastando. E aí a gente foi ver que era o elevador que estava causando, porque o fosso do elevador era parede com parede do quarto das unidades. Então a gente tem que tentar desvendar os mistérios, a gente tem que colocar as pessoas para conversar entre elas, para ver se consegue resolver. Muitas vezes a gente coloca para conversar entre elas e piora mais ainda. Então já teve caso da gente ter que apartar a briga que partiram para agressão dentro de uma conversa no salão de festa. Então e depois também a briga em área comum, porque aí virou uma birra, não podia cruzar um com o outro dentro do condomínio que saiu se xingando. Então aí o condomínio age, eles estão causando ali um transtorno em área comum, né, uma briga, um xingamento com gritaria, aí o condomínio começa a notificar as 2 partes, porque eles não podem fazer isso. Mas, na maioria dos casos, a gente resolve no papo, tranquilo. Que bacana, a conversa, o diálogo é sempre o Sim. melhor caminho, né. E quando existem esses conflitos, as conversas e a mediação, como que você faz como síndico para não parecer que está tomando partido da situação? Então, a gente justamente tenta colocar as 2 partes para conversar. Então, você me fala a hora que você chega, qual é o seu procedimento, e você explica para ele o que está acontecendo. Né, qual que é o barulho, você tem aí o áudio. Muitas vezes a pessoa fala: "Beleza, vou rever". Já teve casos do vizinho de baixo comprar um conjunto de feltro para mesa e cadeira para o vizinho de cima. Falou: eu não quero que você leve a mal, quero te presentear com isso daqui, para você colocar nas suas cadeiras. Se for mais, você fala que eu vou te dar de presente". Resolveu virar amigos, encontra um elevador, bate papo: "E aí, tô fazendo barulho?". "Não, tá tranquilo". E até a pessoa que reclamava deu uma aliviada nas reclamações, porque virou ali um clima legal entre eles, né. Mas infelizmente tem uns que não tem jeito, não tem o que fazer. Nem todo mundo tem essa Não, não tem. essa facilidade, né, para Isso. aceitar o E aí a gente nessas conversas a gente consegue, né, deixar claro que eu não tô de nenhum lado nem do outro. Eu falo: "Eu entendo que você tá tendo um problema de barulho e eu entendo que você precisa viver dentro do seu apartamento, mas eu preciso que vocês 2 conversem, porque o condomínio não tem como, absorver esse problema que é entre vocês 2. Se o problema se a gente tem um barulho de obra, aonde aparece uma furadeira fora de horário, aí o condomínio pode tomar atitude, porque não vai afetar só o de baixo, vai afetar o do lado, do outro, aí a gente recebe 3 ou 4 reclamações e a gente tem que apurar. Quando é alguma coisa nesse sentido, aí ok, mas entre uma unidade e outra, é um barulho ali entre vizinhos, então a gente tem o que fazer. Mas tem uma obra, um martelo fora de hora, aí sim o condomínio pode tomar atitude, notificar e multar. Aí não tem problema nenhum. Mas essas brigas entre vizinhos, é impossível a gente agradar todo mundo.
Sim. E quando nós falamos em conflitos, né, não entra só briga, assim, são várias situações que podem ocorrer ali, esperadas e inesperadas. Uhum. Você como um síndico profissional, né, atuando aí hoje com mais de 30 condomínios, qual que é a sua primeira ação quando você recebe um conflito? Eu acredito que tem que ter um filtro, de urgência, emergência e prioridade para você poder, resolver ou pelo menos passar as orientações para o conflito ser resolvido. Como que você faz essa filtragem hoje das situações? Vamos lá. Então, a gente tá normalmente é à noite, o barulho, a portaria recebe o interfone de um morador reclamando de barulho. Automaticamente, a portaria, antes de interfonar, tem que apurar. Ele não pode já sair ligando pro apartamento falando: "Ó, tá fazendo barulho", porque muitas vezes não é barulho, nem é desse apartamento que foi indicado, é uma outra coisa que tá fazendo barulho e você vai acabar acordando quem estava quieto, aí sim você vai arrumar mais confusão. Primeiro passo, todas as portarias são orientadas a verificar se realmente tem esse barulho. Quando tem o Honda, a gente faz o acesso do Honda até o local para verificar se tem, como eu mencionei. Aí sim, "Ô portaria, realmente está tendo barulho, pode interfonar". Então aí faz o procedimento de interfonar. Tudo isso é relatado no livro de passagem de posto ali desde, hoje não é mais livro, né, é tudo no celular. Então ali a gente tem o relato do que aconteceu, da providência que foi tomada, ok? Aí no outro dia de manhã a gente faz o levantamento e verifica aquela situação. Interfona, a gente fala, passa para o zelador interfona na unidade. Parou o barulho, resolveu? Não, parou, tá tranquilo. Então, se tiver mais ocorrência, não toque. Já temos ali um primeiro ponto. Informamos o morador a primeira vez. Existiu a segunda, a terceira e a quarta, aí a gente já tem que chamar o morador de cima, ó, tá acontecendo isso todos os dias, tá? Tem como você rever o que tá acontecendo, o que você tá fazendo, se realmente é isso mesmo, né? E aí você vai intermediando dessa forma, até chegar ao ponto de levar para o salão de festa para conversar. Então a gente verifica realmente se está acontecendo. Agora eu vou contar um causo. Desde 2016, quando eu assumi o condomínio ali, eu tenho uma reclamação de um morador da unidade de cima. Eu tenho esse barulho, o barulho esse ó, que nem esse daqui ó. Exatamente. Eu tenho barulho de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 e 25. São praticamente 10 anos de reclamação da unidade de cima. Agora, a melhor história. Desses 10 anos de reclamação, nós tivemos uns 15 moradores. Então, todo mundo que mora em cima do apartamento da pessoa faz barulho para ela. Qual a minha recomendação? Ela comprou o apartamento de cima, porque ninguém pode morar lá. Não tem o que fazer. Então, ali a gente configura, a gente consegue verificar a questão do condômino antissocial. Quem é o condômino antissocial nessa história? O de baixo ou o de cima? Ou os 15 de cima? É o de baixo. O proprietário, que também é reclamão, ele é considerado o condômino antissocial. Ele não sabe viver em sociedade, porque todos os barulhos que foi apontado é o uso da coisa comum. Não tem o que fazer. E pior é que ela pega o interfone, liga e xinga. Fala um monte de besteira pra pessoa, ofende as pessoas. Então, se eu tivesse que tomar alguma atitude, ela quer que eu tome uma atitude. É eu multar ela, porque ela sim, eu tenho 15 reclamações dela desse problema que ela faz. Então, para você ver que não é nem sempre o de baixo é o prejudicado, né? Ele tem a hipersensibilidade dele e causa transtorno para o vizinho de cima. Tanto é que o histórico do apartamento, né, um apartamento de investidor, que é um apartamento de aluguel, às vezes já teve caso das pessoas se conhecerem, né? Conhecer o inquilino anterior. Falou, não, eu saí porque eu não aguento o vizinho de baixo. Não tem condições. Não posso andar dentro do apartamento que a mulher liga me xingando. Desse jeito. Nossa, que situação Tem. desagradável, né. E a gente sabe que, né, se trata de pessoas civilizadas que têm, né, conhecimento, mas infelizmente nem sempre a gente consegue aí chegar num senso comum. Não, não dá. Você como síndico, né, e a tua empresa ali que tem outros síndicos profissionais, vocês têm alguma ação, algo nesse sentido para evitar conflitos, para deixar uma dica para eles, assim: "Olha, vamos manter aí o convívio social"? Você tem um e-book aí educativo? Ainda não tem e-book não, mas vou fazer um desse daí. O que a gente costuma fazer? Fazer com que esses vizinhos se conheçam, se cruzem na área comum e batam um papo. E qual que é a melhor forma de você fazer isso? Evento.
você pode fazer uma festa ali, as festas tradicionais, festa junina, Dia das Crianças, Natal. Alguns condomínios nós temos a feira semanal. Esse condomínio que eu moro, eu tenho feira de quarta e quinta-feira. Então as pessoas descem, ficam ali, comem na área comum, conversam. De 3 em 3 meses temos o bazar. O bazar é liberado também para todos os moradores trazer ali o que eles têm para vender, prestação de serviço. A gente libera todas as áreas comuns também, aluga brinquedo para a criançada ficar lá embaixo o dia inteiro. Então a gente deixa as pessoas ali o dia inteiro na área comum. Teve um caso uma vez, eu passei, então a gente trouxe um carro de chopp. Então aquele carro que é o sonho na maioria dos condôminos, né? Tem uns que falam que eu deveria, em vez de colocar mercado, eu devia colocar o carro de chopp. Então, a área comum ali, o carro de chopp, vários bancos, 2 condôminos, cada um com seu copão de chopp, conversando e dando risada. Eu passei, eu olhei, eu voltei e falei assim: tudo bem com vocês? E aí, como é que tá? Falei: e o problema com o vizinho? Ah, tá tranquilo, não sei o que lá. E aí, teve mais reclamação do seu barulho? Não, não teve mais não. Falei: então, quero apresentar vocês dois. Você é o de baixo, você é o de cima. Tá vendo só como é que é a coisa? Vocês reclamam, agora estão aqui batendo papo, bebendo chopp junto. Aí deram risada, Nossa, aí viraram amigo, entendeu? E eu que era o tonto, né? Que, tá vendo? O chopp resolveu esse problema. Então, a confraternização, esse tipo de situação, você criar ali benefício para o condomínio, para o morador, né? Que ele possa descer e interagir com outras pessoas. Tem gente que não interage com ninguém. Tem gente que entra no elevador, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, então esse daí não tem jeito. Esse não tem o que fazer. Mas em si, os eventos dentro de condomínio ajudam muito. A gente consegue trazer as pessoas para as pessoas se conhecerem, né? E daí, se surge uma amizade, as pessoas alugam churrasqueira para fazer um churrasco entre vizinhos. Então, isso daí que é a dica que eu posso deixar. Você trazer o pessoal para junto de você e um com o outro. Então, nós temos expositores de produtos. Produtos mineiro, tem artesanato. Então, pessoal, tal dia vai vir uma pessoa e vender produto mineiro. Aí o pessoal desce, vai lá, compra, conversa. Essa acho que é a melhor forma, né, de você fazer as pessoas se interagirem, um conhecer o outro. Nesse caso aí do chopp, foi assim, a hora que eu olhei, eu falei: eu não acredito num negócio desse. Tanta reclamação dos dois, agora estão aí conversando, nossa, batendo papo, e eles não sabiam que um era o outro. que bacana. Olha, um caso aí de reversão, né? Brincadeira, Conseguiu. né? E hoje com, né, as ferramentas digitais aí, principalmente o WhatsApp, as pessoas tem muitas pessoas no grupo, né. A gente participa de assembleia com 200, 500, já participei de assembleia com 15.000 moradores. Nossa senhora. Então, assim, às vezes acaba ficando inviável se conhecer. Eu acredito muito, né, nessa sua, percepção das festas e das interações seja um excelente caminho para as pessoas poderem se integrar e conviver em sociedade dentro do seu condomínio. Exato. Muito bacana, gostei muito. E deixa eu te perguntar também um outro ponto para a gente finalizar. Eu sei que esse papo tá ótimo, a gente já vem conversando nos bastidores, trocando várias ideias. Eu sou super fã do seu trabalho, mas para você deixar aí uma dica para o pessoal que está ouvindo, para a gente finalizar, quais seriam os seus pontos chaves aí, tanto quanto Alex, quanto profissional, síndico, na forma de mediar conflitos? Quais seriam seus conselhos aí para o pessoal que está iniciando, inclusive para os síndicos moradores que não têm essa percepção de outros condomínios? Faça o melhor. Tenta ali trazer realmente o benefício para o condomínio e fazer a coisa certa. Então tudo depende de uma boa gestão. Você ter ali todos as manutenções do condomínio em dia, né? Você ter ali todo o trabalho realmente feito com transparência. A gente conversa aí com várias pessoas, a gente vê várias lives, né? Que surgem perguntas, né? Até ontem eu participei de uma que teve uma pergunta que uma moradora falou que o síndico esconde a conta corrente, esconde a pasta de prestação de contas. Não tem por que esconder. Se já começa assim, vai dar problema. E aí você não vai conseguir administrar conflito, não vai conseguir administrar o condomínio, não vai conseguir gerar nada. Então, se vai fazer, faça a coisa bem feita. Pega lá o artigo 1348 do Código Civil, onde determina o que o síndico deve fazer. Tudo ali, ponto a ponto, são 7 ou 8 itens ali que você tem que colocar com excelência, e em cima de cada um deles você melhorar cada vez mais. Então, o importante é isso, você trazer para que o condômino ele tenha toda a possibilidade de
sentir segurança em você e saber que você está desenvolvendo um bom trabalho. Então, tanto na gestão do dia a dia ali, dos gastos, com o que vai ser gasto, as formas de conduzir uma assembleia, o que levar para a assembleia para poder você deliberar de melhorias e benfeitorias para o condomínio, e tanto na gestão de pessoas. Tanto a gestão entre moradores e com funcionários, que hoje a gente também tem um grande problema com funcionários. Até eu sempre falo com os meus colaboradores, né, que são terceirizados, né, eu falo meus colaboradores porque a gente hoje temos quase 230 na carteira de clientes. Então a gente deixa bem claro, cuidado com o que você vai conversar com o morador, qual a liberdade que você vai dar, qual a liberdade que você pode ter com o morador, né, então tudo isso também começa porque tem também o conflito entre isso. Ah, o funcionário veio me dar bom dia e encostou a mão em mim. Tem casos desse jeito, que a gente tem que intermediar também. Então, o que eu sempre digo, faça uma gestão bem feita, que você vai conseguir ter ali a mediação de conflito bem feita e vai trazer qualidade de vida para as pessoas e valorização do patrimônio das pessoas, que a função do síndico é essa. A gente deixar o condomínio perfeito de A a Z para que todo mundo viva bem e tenha ali a valorização do patrimônio, porque é o que mais conta. Porque a gente vê alguns condomínios que fachada mal feita, bagunçada, e aí começa as brigas em cima da gestão de que não faz. E aí você perde a mão em tudo, você não consegue fazer mais nada. Então, se vai fazer, faça bem feito, do começo ao fim. Que incrível. Obrigada, Alex, por essa aula aí, por nos né, da forma que você trabalha, já te falei isso nos bastidores, admiro muito a forma que você trabalha com humor, você traz de uma forma diferenciada, né, todas essas questões condominiais aí, e depois o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais, Instagram, Isso. vai ver como o teu trabalho é bacana. E vai entender que hoje eu tô sério aqui. Aqui é um podcast grande, assim, né, diferente do meu, viu. Então eu tô aqui calminho, sério, me contendo para não falar coisas que eu não posso. O Alex também tem, né, o seu podcast aí, e o pessoal vai poder acompanhar. Eu agradeço muito sua participação, as portas da Versani sempre estarão abertas para você, para o seu trabalho, muito bacana a sua participação, fiquei muito feliz. Eu que agradeço pelo convite, né, por estar aqui sentado nessa mesa, e a gente fica até, né, poxa, chamaram o Alex para fazer um podcast, pra gente é sempre uma alegria. Eu agradeço bastante mesmo, você, a Versani, e o que precisar pode contar com a gente. Muito obrigada. Pessoal, encerramos mais um episódio. Estamos transmitindo pelo YouTube e também pelo Spotify. Nos sigam nas redes sociais. Se tiverem dicas de temas, nos envie. Muito obrigada, até a próxima.